Como Jesus permaneceu inabalável diante da cruz, das traições e de toda a angústia. Existe um segredo divino que Ele nos deixou para enfrentarmos as maiores tempestades da vida sem sermos destruídos por elas. Existe um mistério profundo que nosso Salvador nos revelou através de sua própria experiência. Quando observamos a vida terrena de Jesus, vemos um homem que enfrentou as mais terríveis adversidades, mas jamais foi quebrantado por elas. O grande pregador Charles Spurgeon uma vez disse que o segredo da força de Cristo estava em sua completa dependência do Pai Celestial. Spurgeon ensinava que Jesus não era forte por si mesmo como homem, mas porque mantinha uma ligação inquebrantável com a fonte de toda a força. Hoje, as dificuldades parecem maiores do que nunca. Famílias destroçadas, doenças inesperadas, crises financeiras, traições de pessoas queridas. Muitos de vocês que me ouvem neste momento estão passando por provações que parecem impossíveis de suportar. Seus corações estão feridos, suas esperanças parecem perdidas. Mas Jesus nos deixou um caminho. Ele não prometeu que não teríamos tribulações. Na verdade, ele disse claramente em João 16:33: "No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo." Esta vitória não foi apenas para ele, mas para todos nós que cremos em seu nome. O segredo que Jesus utilizou pode transformar completamente a maneira como enfrentamos nossas batalhas. Não se trata de uma fórmula mágica ou de pensamento positivo. É algo muito mais profundo e poderoso do que imaginamos. Jesus enfrentou a tentação no deserto, a incompreensão de sua família, a traição de Judas, o abandono dos discípulos, a injustiça dos tribunais e a crueldade da crucificação. Em cada uma dessas situações, ele permaneceu firme, inabalável em seu propósito. A pergunta que devemos fazer é: como podemos aplicar este mesmo segredo em nossas vidas? Como podemos permanecer firmes quando tudo ao nosso redor parece desmoronar? A resposta está nas próximas palavras que compartilharei com vocês. Se esta mensagem está tocando seu coração, inscreva-se no canal para receber mais ensinamentos que podem transformar sua vida espiritual. Deixe nos comentários qual tem sido sua maior dificuldade para permanecer firme na fé durante as provações. O primeiro elemento do segredo de Jesus estava em sua vida de oração constante. Não era apenas um ritual matinal ou noturno, mas uma comunhão ininterrupta com o Pai Celestial. As Escrituras nos mostram que Jesus se levantava de madrugada para orar, passava noites inteiras em oração antes de decisões importantes. Lucas 5,16 nos revela: ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Esta não era uma prática ocasional, mas um estilo de vida. Jesus sabia que sua força humana tinha limites, mas sua conexão com o Pai era ilimitada. Quantas vezes enfrentamos problemas tentando resolvê-los apenas com nossa própria sabedoria? Ficamos ansiosos, desesperados, tomamos decisões precipitadas porque não buscamos primeiro a direção divina. Jesus nos ensinou diferente, através de seu exemplo. Quando enfrentou a maior prova de sua vida no Getsêmani, Jesus não correu para os discípulos buscando conselhos humanos. Ele se prostrou diante do Pai e orou com tamanha intensidade que seu suor se tornou como gotas de sangue. Ali, naquele momento de agonia, ele encontrou a força para enfrentar a cruz. A oração não era para Jesus um pedido de socorro de última hora. Era seu oxigênio espiritual, sua fonte diária de renovação. Ele orava quando estava alegre, quando estava triste, quando precisava tomar decisões, quando enfrentava a oposição. Muitos cristãos hoje oram apenas quando estão em desespero. Usam a oração como um extintor de incêndio, não como um sistema de prevenção. Jesus nos mostra que a oração constante nos prepara para as batalhas antes mesmo delas chegarem. Imagine uma árvore com raízes profundas. Quando vêm as tempestades, ela permanece firme porque suas raízes já estão bem estabelecidas na terra. A oração são nossas raízes espirituais. Quanto mais profundas, mais inabaláveis nos tornamos. Inscreva no canal se esta palavra está edificando sua vida e você quer crescer espiritualmente. Conte-me nos comentários
Você tem cultivado uma vida de oração constante ou ora apenas nos momentos de crise? O segundo elemento do segredo de Jesus estava em seu conhecimento profundo das Escrituras. Quando foi tentado no deserto por 40 dias, Jesus não usou sua divindade para vencer o diabo. Ele usou a palavra de Deus como sua arma espiritual. A cada tentação, Jesus respondia: "Está escrito." Ele não inventou respostas, não filosofou, não tentou argumentar com o inimigo. Simplesmente declarou o que estava escrito nas Sagradas Escrituras. Mateus 4 nos mostra claramente esta estratégia divina. A palavra de Deus era tão parte da vida de Jesus que ele a citava naturalmente em qualquer situação. No templo, nas sinagogas, conversando com os discípulos, respondendo aos fariseus. As Escrituras eram seu fundamento inabalável. Muitos crentes hoje enfrentam as tentações e dificuldades sem conhecer adequadamente a palavra de Deus. Como podem usar uma arma que não conhecem? Como podem se firmar em promessas que nunca leram ou memorizaram? Hebreus 4:12 declara que a palavra de Deus é viva, eficaz e mais penetrante que qualquer espada de 2 gumes. Mas esta espada precisa estar em nossas mãos, em nossas mentes, em nossos corações, para que possamos utilizá-la nos momentos de batalha. Jesus sabia exatamente qual promessa aplicar em cada circunstância. Quando enfrentou a morte, lembrou-se das promessas sobre ressurreição. Quando foi traído, recordou as profecias que falavam sobre isso. Quando foi abandonado, clamou as palavras dos Salmos. A palavra não era apenas conhecimento intelectual para Jesus, mas uma fonte viva de força e direção. Cada versículo se tornava realidade em sua experiência pessoal. As promessas não eram apenas palavras bonitas, mas fundamentos sólidos para a sua fé. Quando você está passando por uma tempestade financeira, conhece as promessas bíblicas sobre provisão? Quando enfrenta doença, sabe o que Deus fala sobre cura? Quando está sendo atacado, conhece as promessas sobre proteção divina? Compartilhe nos comentários. Qual versículo bíblico tem sido sua maior fonte de força nas dificuldades? O terceiro elemento do segredo de Jesus era sua perspectiva eterna sobre os sofrimentos temporais. Ele não via as dificuldades como obstáculos permanentes, mas como experiências passageiras que cumpriam um propósito maior no plano do Pai. Hebreus 12:2 nos ensina que Jesus, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta. Ele conseguia ver além da dor presente. Sabia que o sofrimento atual produziria uma glória eterna não apenas para ele, mas para toda a humanidade. Esta perspectiva eterna mudava completamente a maneira como Jesus enfrentava cada adversidade. A traição de Judas não era apenas uma decepção pessoal, mas o cumprimento das profecias. A crucificação não era apenas uma morte cruel, mas o sacrifício que salvaria milhões de almas. Quantos de nós ficamos presos apenas no momento presente da dor? Vemos apenas o problema imediato, a circunstância difícil, a pessoa que nos feriu. Perdemos de vista que Deus pode usar cada situação para nosso crescimento espiritual e para a sua glória. Paulo aprendeu este mesmo segredo e escreveu em 2 Coríntios 4:17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. O que parece terrível hoje pode ser a ferramenta que Deus está usando para nos preparar para algo grandioso. Jesus via seus sofrimentos como sementes plantadas que produziriam frutos eternos. Cada lágrima, cada dor, cada injustiça sofrida estava contribuindo para a redenção da humanidade. Nada era desperdiçado, nada era sem propósito. Esta perspectiva não diminuía a realidade da dor, mas dava significado a ela. Jesus chorou, sentiu angústia, experimentou a solidão, mas sabia que tudo isso estava servindo a um propósito maior, que sua mente humana podia compreender, através de sua comunhão com o Pai. Quando você está passando por dificuldades, consegue ver além do momento presente? Consegue confiar que Deus pode usar mesmo as situações mais dolorosas para o seu bem e para a sua glória? Escreva nos comentários.
Como você tem buscado enxergar suas dificuldades com uma perspectiva eterna? O quarto elemento do segredo de Jesus era sua completa rendição à vontade do Pai. No jardim do Getsêmani, ele orou: "Não seja feita a minha vontade, mas a tua." Esta não foi uma resignação passiva, mas uma escolha ativa de confiar plenamente no caráter e nos propósitos de Deus. Jesus sabia que sua vontade humana naturalmente desejaria evitar o sofrimento. Ele pediu que, se possível, o cálice passasse dele. Mas sua escolha final foi sempre submeter sua vontade à vontade perfeita do Pai Celestial. Esta rendição não era fraqueza, mas a maior demonstração de força espiritual. Requeria uma confiança absoluta no amor e na sabedoria de Deus. Jesus acreditava que, mesmo quando não compreendia completamente o plano, o Pai sempre tinha o melhor em mente. Muitas vezes, nossas maiores lutas são contra a vontade de Deus para nossas vidas. Queremos que as coisas aconteçam do nosso jeito, no nosso tempo, da nossa forma. Resistimos aos caminhos que Deus quer nos levar porque parecem difíceis ou incompreensíveis. Jesus nos ensinou que a verdadeira paz vem quando paramos de lutar contra os propósitos divinos e começamos a fluir com eles. Quando ele disse: "Seja feita a tua vontade", uma paz sobrenatural desceu sobre ele. Os anjos vieram fortalecê-lo. A rendição à vontade de Deus não significa passividade ou falta de oração. Significa orar intensamente, buscar direção, mas estar disposto a aceitar a resposta de Deus, mesmo quando ela difere dos nossos desejos pessoais. Provérbios 3, 5, 6 nos orienta: "Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas." Jesus viveu este princípio perfeitamente. A rendição traz descanso, porque transfere o peso das nossas preocupações para os ombros daquele que é todo-poderoso. Quando confiamos que Deus sabe o que está fazendo, podemos ter paz mesmo em meio às tempestades mais violentas. Diga nos comentários: existe alguma área da sua vida onde você ainda está resistindo à vontade de Deus? O quinto elemento do segredo de Jesus era o amor como motivação principal para suportar todas as adversidades. João 3,16 revela que foi o amor por nós que o motivou a dar sua vida. Este amor não era apenas um sentimento, mas uma força poderosa que o sustentava. Quando amamos verdadeiramente alguém, somos capazes de suportar qualquer coisa por essa pessoa. Jesus amava a humanidade perdida com um amor perfeito e incondicional. Este amor o fazia ver cada sofrimento como um investimento na salvação das pessoas que ele tanto amava. No momento mais difícil da crucificação, quando estava sendo zombado e torturado, Jesus orou: "Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem." O amor ainda fluía de seu coração, mesmo no auge do sofrimento físico e emocional. Este amor não era baseado no merecimento das pessoas, mas no caráter de Deus. Jesus amava os que o traíam, os que o abandonavam, os que o crucificavam. Era um amor sobrenatural, que transcendia as circunstâncias e os comportamentos humanos. Quando enfrentamos dificuldades causadas por outras pessoas, nossa tendência natural é desenvolver amargura, ressentimento e desejo de vingança. Jesus nos mostra um caminho diferente. O amor pode ser nossa motivação mesmo quando somos maltratados. Coríntios 13:7 declara que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Este é o tipo de amor que Jesus demonstrou. Não era apenas tolerância, mas um amor ativo que buscava o bem das pessoas mesmo quando elas não correspondiam. Este amor dava propósito ao sofrimento de Jesus. Ele não estava sofrendo por sofrer, mas sofrendo por amor. Cada dor tinha um nome, cada lágrima tinha um rosto, cada ferida tinha um propósito redentor. Quando nossas dificuldades são motivadas pelo amor, elas se tornam mais suportáveis. Pais suportam qualquer sacrifício pelos filhos. Cônjuges enfrentam qualquer desafio pelo bem do casamento. O amor transforma sofrimento em investimento. Escreva nos comentários:
como o amor tem sido sua motivação para enfrentar as dificuldades da vida. O sexto elemento do segredo de Jesus era manter comunhão íntima com o Pai mesmo nos momentos de maior angústia. Quando foi abandonado pelos discípulos, traído por Judas e rejeitado pelo povo, Jesus não se isolou de Deus, mas se aproximou ainda mais dele. Na cruz, quando sentiu o peso de todos os pecados da humanidade e clamou: Deus meu, por que me desamparaste? Ele ainda estava se dirigindo ao Pai. Mesmo no momento de maior dor, mantinha a comunicação aberta com o céu. Esta comunhão constante era o que sustentava Jesus espiritualmente. Ele sabia que não importava o que acontecesse externamente, sua ligação com o Pai permanecia intacta. As circunstâncias podiam mudar, mas o relacionamento com Deus era inabalável. Muitas pessoas, quando enfrentam dificuldades, fazem exatamente o contrário. Afastam-se de Deus, param de orar, deixam de congregar, abandonam a leitura bíblica. É justamente nos momentos mais difíceis que mais precisamos da presença divina. Salmos 73, 28 declara: Mas para mim, bom é chegar-me a Deus. O salmista descobriu que a proximidade com Deus era a fonte de sua força e estabilidade emocional. Jesus vivia este princípio diariamente. A comunhão com Deus não é apenas para os momentos de alegria e vitória. É especialmente necessária nos vales escuros da vida. É ali que descobrimos que Deus é verdadeiramente nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Jesus conversava com o Pai sobre tudo. Compartilhava suas alegrias, suas preocupações, suas dores, seus triunfos. Esta transparência total criava uma intimidade que nada poderia quebrar. Mesmo quando não entendia completamente os planos divinos, confiava no caráter do Pai. A comunhão também incluía momentos de silêncio, de contemplação, de adoração. Jesus não apenas falava com Deus, mas também o escutava. Sabia discernir a voz do Pai em meio a todas as outras vozes que tentavam influenciá-lo. Quando mantemos comunhão constante com Deus, desenvolvemos uma estabilidade interior que não depende das circunstâncias externas. Nossa paz vem de dentro, do relacionamento com aquele que nunca muda. Conte nos comentários: você tem mantido comunhão íntima com Deus, especialmente nos momentos mais difíceis? O sétimo elemento do segredo de Jesus era manter o foco inabalável em sua missão, independentemente das adversidades que surgissem pelo caminho. Ele sabia exatamente por que havia vindo à Terra e nada conseguiu desviá-lo desse propósito divino. Lucas 9:51 registra que aconteceu que, completando-se os dias para a sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. Jesus sabia que Jerusalém significava sofrimento e morte, mas sua missão era mais importante que sua segurança pessoal. Quando Pedro tentou dissuadi-lo de falar sobre sua morte, Jesus respondeu firmemente: Para trás de mim, Satanás. Ele reconheceu que até mesmo o conselho bem-intencionado de um amigo poderia ser uma tentação para abandonar sua missão. A clareza de propósito dava força a Jesus para enfrentar qualquer oposição. Ele não estava vivendo de forma aleatória, reagindo apenas às circunstâncias. Tinha uma direção clara, um objetivo definido, uma missão específica a cumprir. Muitas pessoas enfrentam dificuldades sem ter clareza sobre seu propósito de vida. Quando não sabemos para onde estamos indo, qualquer vento contrário pode nos derrubar. Jesus nos ensina a importância de conhecer nossa missão e permanecer focados nela. João 4:34 registra Jesus dizendo: A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Sua missão não era apenas um dever, mas sua fonte de sustento espiritual. Cumprir o propósito de Deus lhe dava energia e motivação. Quando estamos alinhados com o propósito de Deus para nossas vidas, as dificuldades se tornam obstáculos temporários, não derrotas permanentes. Sabemos que cada desafio enfrentado nos aproxima mais do cumprimento de nossa missão divina. Jesus não permitiu que críticas, perseguições, incompreensões ou traições
o desviassem de seu caminho. Mantinha os olhos fixos no objetivo final, sabendo que cada passo, mesmo doloroso, o levava mais perto da consumação de sua obra. O foco na missão também lhe dava paz interior. Mesmo em meio aos conflitos externos, ele sabia que estava no centro da vontade de Deus. Esta certeza era uma âncora em meio às tempestades da vida. Responda nos comentários. Você tem clareza sobre qual é sua missão de vida e como isso te ajuda a enfrentar as dificuldades? O oitavo elemento do segredo de Jesus era sua inabalável esperança na ressurreição. Ele sabia que a morte não seria o final de sua história, mas apenas uma passagem para a vitória completa. Esta esperança transformava completamente sua perspectiva sobre o sofrimento. Jesus falou repetidamente aos discípulos sobre sua morte e ressurreição. Marcos 8:31 registra: E começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem padecesse muito e fosse rejeitado pelos anciãos e príncipes dos sacerdotes e escribas, e que fosse morto, e que depois de 3 dias ressuscitasse. Esta não era apenas uma esperança vaga, mas uma certeza absoluta, baseada nas promessas do Pai e nas profecias das Escrituras. Jesus sabia que cada salmo messiânico, cada profecia sobre o Messias sofredor, se cumpriria exatamente como estava escrito, incluindo a ressurreição. A esperança da ressurreição mudava o significado de toda a dor que Jesus enfrentava. Cada ferida seria curada, cada lágrima seria enxugada, cada injustiça seria reparada. A vitória final estava garantida, tornando os sofrimentos temporais suportáveis. Pedro 1:3 nos ensina que também fomos regenerados para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. A mesma esperança que sustentou-os, Jesus pode sustentar cada um de nós em nossas batalhas diárias. Quando enfrentamos doenças, sabemos que um dia receberemos corpos glorificados. Quando passamos por perdas, confiamos que a vida eterna nos reunirá com nossos entes queridos. Quando sofremos injustiças, cremos que Deus fará justiça perfeita. A esperança da ressurreição não é apenas para a vida após a morte, mas também para a nossa vida presente. Romanos 6:4 declara que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também, em novidade de vida. Jesus sabia que sua ressurreição abriria o caminho para que milhões de pessoas também experimentassem vida nova. Cada pessoa salva seria um fruto de seu sacrifício e ressurreição. Esta perspectiva eterna dava significado a todo o sofrimento presente. A esperança também produzia alegria antecipada. Mesmo na cruz, Jesus podia ver a alegria que estava por vir. Hebreus 12:2 confirma que foi pelo gozo que lhe estava proposto que ele suportou a cruz. Compartilhe nos comentários como a esperança da ressurreição e da vida eterna tem influenciado sua maneira de enfrentar as dificuldades. O nono elemento do segredo de Jesus era sua prática constante do perdão, que o libertava do peso da amargura e do ressentimento. Mesmo sendo traído, abandonado e crucificado injustamente, Jesus escolheu perdoar em vez de guardar mágoa. Na cruz, no auge de seu sofrimento físico e emocional, Jesus orou: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Esta não foi uma demonstração de fraqueza, mas a expressão máxima de força espiritual e liberdade interior. O perdão era uma escolha consciente que Jesus fazia repetidamente. Ele perdoou Pedro, que o negou 3 vezes, os discípulos que o abandonaram na hora crucial, Judas, que o traiu por 30 moedas de prata, e os soldados que o crucificaram. Muitas pessoas carregam fardos desnecessários porque se recusam a perdoar. Guardam ressentimentos que corroem sua paz interior e drenam sua energia espiritual. Jesus nos mostra que o perdão não beneficia apenas quem é perdoado, mas principalmente quem perdoa. Mateus 6:14-15 registra o ensino de Jesus: Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas.
O perdão quebra as cadeias que nos prendem ao passado e nos liberta para caminhar em direção ao futuro. Quando Jesus perdoava, ele se desapegava da necessidade de vingança e entregava a justiça nas mãos do Pai Celestial. Este perdão não significava que Jesus aprovava o mal que lhe faziam ou que não havia consequências para o pecado. Significava que ele escolhia não carregar o fardo do ódio e da vingança em seu coração. O perdão também abria espaço para que o amor de Deus fluísse através de Jesus mesmo em direção àqueles que o feriam. Esta capacidade sobrenatural de amar os inimigos demonstrava o caráter divino operando através de sua humanidade. Efésios 4:32 nos orienta: Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. O perdão que recebemos de Deus deve fluir através de nós para outras pessoas. Quando escolhemos perdoar, experimentamos a mesma liberdade que Jesus tinha. Não ficamos presos às ofensas do passado, mas podemos viver plenamente no presente e caminhar com esperança em direção ao futuro. Escreva nos comentários: existe alguém que você precisa perdoar para experimentar maior liberdade espiritual? O 10º elemento do segredo de Jesus era sua confiança absoluta no caráter imutável de Deus Pai. Mesmo quando as circunstâncias pareciam contradizer as promessas divinas, Jesus mantinha uma fé inabalável na bondade, fidelidade e sabedoria do Pai Celestial. Durante sua agonia no Getsêmani, quando enfrentou a perspectiva da separação do Pai por causa dos pecados da humanidade, Jesus não duvidou do amor paternal. Ele sabia que mesmo aquele momento terrível fazia parte do plano perfeito de redenção. Jesus conhecia intimamente o caráter do Pai. Sabia que Deus era amor, verdade, justiça e misericórdia. Esta compreensão profunda do caráter divino era a âncora que o sustentava mesmo nas tempestades mais violentas da vida. Quando foi tentado no deserto, Jesus não questionou se Deus realmente cuidaria dele. Confiava que o Pai proveria no tempo certo e da maneira certa. Esta confiança o livrou da ansiedade e do desespero que poderiam ter resultado da fome e da exaustão. Hebreus 6:18 declara que é impossível que Deus minta. Jesus baseava sua estabilidade emocional e espiritual nesta verdade fundamental. Se Deus havia prometido algo, certamente cumpriria, independentemente de como as circunstâncias parecessem no momento. A confiança no caráter de Deus não eliminava as perguntas ou as lutas internas, mas proporcionava um fundamento sólido em meio às incertezas. Jesus podia não compreender todos os detalhes do plano divino, mas confiava plenamente no planejador. Romanos 8:28 nos assegura que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Jesus vivia esta realidade diariamente, confiando que até mesmo os sofrimentos serviriam ao propósito maior de Deus. Esta confiança também se estendia ao tempo de Deus. Jesus não tentava forçar os eventos ou acelerar os processos divinos. Sabia que o Pai tinha o tempo perfeito para cada situação e que sua sabedoria era infinitamente superior à compreensão humana. Quando as pessoas questionavam seus métodos ou criticavam suas decisões, Jesus permanecia firme porque sua validação vinha do Pai, não da aprovação humana. Sabia que Deus via o coração e conhecia as motivações verdadeiras. Diga nos comentários: em que aspecto do caráter de Deus você mais precisa crescer em confiança durante as dificuldades? Queridos irmãos, chegamos ao final desta jornada reveladora sobre o segredo de Jesus para permanecer inabalável. Vimos 10 elementos poderosos: oração constante, conhecimento das Escrituras, perspectiva eterna, rendição completa, amor como motivação, comunhão íntima, foco na missão, esperança na ressurreição, prática do perdão e confiança no caráter de Deus. Estes não são apenas princípios teológicos, mas ferramentas práticas que podemos aplicar em nossa vida diária. Jesus nos deixou um modelo perfeito de como viver com estabilidade espiritual.
mesmo em meio às maiores adversidades. O segredo não está em evitar as dificuldades, mas em enfrentá-las com os recursos espirituais que nosso Salvador nos disponibilizou. Cada elemento deste segredo está ao nosso alcance através da graça divina e do poder do Espírito Santo. Que Deus abençoe sua caminhada e que você experimente a mesma paz inabalável que Jesus demonstrou durante sua vida terrena. Muito obrigado por ter assistido até o final. Se esta mensagem edificou sua vida, por favor, inscreva-se no canal, deixe seu like, compartilhe com outras pessoas que precisam desta palavra e não esqueça de comentar como Deus falou ao seu coração. Continue assistindo aos próximos vídeos, que aparecerão na sua tela, para continuar crescendo espiritualmente. Que a paz de Cristo esteja com você. Compartilhe nos comentários qual dos 10 elementos mais impactou sua vida e como você pretende aplicá-lo a partir de hoje.